Olá, estamos iniciando mais um Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Um espaço totalmente dedicado para que você esclareça as suas dúvidas, faça questionamentos ligados à área do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito imobiliário, do direito comercial, do direito tributário, do direito de família e sucessões e do direito previdenciário. No programa de hoje, nós estamos recebendo aqui o Dr. Diego Paim, que vai tratar do direito do trabalho, respondendo às dúvidas e questionamentos que foram enviados para o nosso WhatsApp 51 985 9467773 ou então para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Diego. Obrigado, Gil. É sempre um prazer e uma honra participar aqui desse programa. Faço uma saudação especial a toda a equipe da TVE que faz o programa acontecer e também para a nossa audiência qualificadíssima que manda muitas perguntas que a gente consegue responder aqui e ajudar a nossa audiência. Ajudando não só quem enviou, mas também aqueles outros que estão assistindo e que eventualmente até vão contribuir para eventuais esclarecimentos, inclusive numa pauta que é muito importante, independente de classe social ou não, que é a área do direito do trabalho. E a primeira questão, doutor Diego, a telespectadora optou por não se identificar e traz o seu relato e, portanto, depois a sua pergunta. Um colega meu foi promovido a gerente, só que ele não se adaptou à função. Agora a empresa quer que ele volte ao cargo anterior, que tem um salário bem menor. Ela pergunta: isso é permitido por lei? Pode ser entendido como uma humilhação passível de processo? Gil, hoje em dia isso é permitido por lei. Por que eu digo hoje em dia? Porque houve uma alteração em 2017, lembram da reforma trabalhista? Então, na reforma trabalhista, alteraram o artigo 468 da CLT e disseram justamente isso, que é permitida a reversão do cargo de gerente. E a empresa pode, quando faz essa reversão, retirar a gratificação de 40% do gerente, sem que isso configure uma alteração lesiva. Tá? Antigamente, Gil, tinha um entendimento, até que tinha uma súmula do TST que dizia que quando a pessoa ficava como gerente por mais de 10 anos, ele adquiria aquela gratificação e a empresa não podia, de qualquer forma, retirar a gratificação. Mas, hoje em dia, isso pode. Mas o que não pode, respondendo aqui a pergunta da telespectadora? Não pode a empresa, por exemplo, fazer uma reunião e expor o funcionário e dizer para todo mundo: ó, estou rebaixando o fulano de cargo porque ele foi incompetente na sua função de gerente. Sim. Isso não, aí a empresa está errada, está expondo indevidamente, está constrangendo este trabalhor. Seria e é ilícito. Dano moral, seria. Aí geraria um dano moral. Mas a reversão em si, ela é prevista em lei e é possível fazer. Tá, ok. A segunda questão foi enviada pelo nosso telespectador Augusto. E ele diz que está num contexto bastante delicado, que ele ficou sabendo que será demitido. Tá? Além de ficar sem uma colocação no mercado, estou preocupado com os valores da rescisão. Não sei verificar se o que vão me pagar está correto. Aí ele coloca: posso pedir auxílio ao sindicato, uma vez que continuo pagando a entidade? Ela pode participar do momento da assinatura dos documentos de rescisão? Pode sim, com certeza. Inclusive, Gil, quem não paga a contribuição do sindicato também pode procurar o sindicato. Correto. Tá? O que acontece? Em 2017, lá na reforma trabalhista, de novo, houve a retirada da contribuição obrigatória para o sindicato. Tá? O que isso aconteceu? O que ocasionou? Muito sindicato fechou por falta de verba. Tá? Mas os que continuam trabalhando, operando, eles prestam assistência para toda a categoria. Então, mesmo quem não contribui, tem o direito de procurar o sindicato. Tá, mas então por que tem que contribuir? Para o sindicato continuar sobrevivendo, né, Gil? Claro, prestando serviço, Então, vejam bem, hoje em dia não é mais obrigatório que a empresa vá até o sindicato fazer a homologação da rescisão. Então, o Augusto pode pedir para a empresa ir, mas ela não é obrigada a ir. Se a empresa não quiser ir, faça a rescisão, Augusto, na empresa e depois procure o sindicato para conferir se está tudo certo ou não.
E aí, havendo diferenças, você pode procurar um advogado trabalhista da sua confiança para buscar essas diferenças numa ação trabalhista. Esse trabalho que até o senhor sublinhou, que é muito importante, que é o trabalho, né, do movimento representativo, que são os sindicatos, né, de trabalhadores de todas as categorias, que inclusive foi muito, não vou dizer nem corrido, né, foi quase que destruído, né? Então, esse Total. tema, né? Aí, em relação não só à atuação do sindicato, que tem a ver com a questão, né, de dar suporte para as rescisões contratuais, mas na área da saúde, uma série de outras. Tudo. Mas, assim, uma dúvida que não está na questão, mas, assim, ele pode pedir para o sindicato acompanhar ele lá na empresa para rescisão? Pode pedir, se o sindicato prestar esse serviço, está tudo certo. Acho que é pouco provável, né? Porque É as pouco estruturas provável. Estão praticamente precárias, Gil. Estão Estão precárias, precárias. né? Muitos, centenas de sindicatos fecharam depois Fecharam. da reforma trabalhista. É. Porque não teve mais contribuição, não conseguiu sobreviver. Não E conseguiu olha a manter. importância. Vamos pensar, o que é mais fácil? Uma pessoa individualmente lutar uma guerra ou uma Coletiva, coletividade? com O certeza. sindicato serve para isso, É, para buscar direitos em nome de uma categoria. Todas as conquistas na área do direito, principalmente Historicamente, vieram da do coletividade, do movimento sindical. Não, eu até às vezes, né, por conviver um pouco com esse segmento dos dois lados, né, tanto no patronal quanto convivo no sentido, né, de conhecer, né, quanto de trabalhadores, às vezes no caso dos trabalhadores, é R$25 por mês, mas é R$25 por mês, ele tem uma série de benefícios, não só na área do suporte jurídico, mas na área da saúde, de educação, né? E, na verdade, a contribuição era 1 dia de salário por ano. Por ano, Era ínfima a contribuição. Era ínfima. Então, valia muito a pena. Tá, perfeito. Vamos então para a próxima questão que foi enviada pela nossa telespectadora Juliana. Na verdade, é uma dúvida, tá? Ela disse, gostaria de tirar uma dúvida. Estou de atestado médico e tenho receio até de sair de casa com medo de ser despedida por justa causa. Isso aconteceu depois que eu li uma reportagem sobre um trabalhador que foi demitido porque participou de um churrasco de família no período de atestado. Não posso fazer nada mesmo? Pergunta a Juliana. Não é bem assim, tá, Juliana? Calma. O empregado que está de atestado médico pode sair de casa, pode ir no mercado, numa farmácia, pode eventualmente participar de um almoço de família. Não está preso. O que é errado, tá? Primeiro, fraudar atestado médico, né, Gil? Isso aí não tem cabimento. É ato de desonestidade enquadrado lá no 482 da CLT, a linha A, que é ato de improbidade, tá? Se o empregado liga para a empresa, estou muito mal, né, não vou poder ir, apresenta o atestado médico, lá dizendo que tem que ficar de cama, por exemplo. E 2 horas depois, a pessoa posta lá nas redes sociais, está numa festa, ingerindo bebida alcoólica, comemorando, festejando, a atitude do empregado está incompatível com o atestado médico. Então, aí é uma outra questão. Agora, eu apresentei atestado médico, estou, por exemplo, com Covid, eu tenho que manter o afastamento, tenho que ficar em casa, né? Sim, para proteger não só a si como aos outros. Agora, né? nada impede que eu faça, por exemplo, um almoço de família ali. Se bem que Covid e almoço de família não combinam, não foi um exemplo Também, bom, né? Sim. Mas, por exemplo, eu quebrei um braço, não posso trabalhar digitando, mas eu posso me deslocar até a farmácia, comprar um medicamento. Sim, pode participar de uma confraternização, né? Posso participar, né? Algo. Então, é tudo bom senso. O que não pode é a atitude ser incompatível com a recomendação médica. Sim, tem que observar isso, né? Tem que observar a recomendação médica, porque aí, não está bem para trabalhar, mas está bem para fazer festa. Sim. Então, é tudo uma questão de bom senso, Gil. Correto. Tá? É a incapacidade médica e a atividade que a pessoa vai fazer. A outra questão, a telespectadora optou por não se identificar e faz 2 perguntas. Em que situações o patrão comete falta grave? Tem como ele ser penalizado? Pergunto, porque sempre é o trabalhador que é punido, pergunta a nossa telespectadora. Muito boa essa pergunta. Então, como eu falei, tem lá no artigo 482 da CLT os motivos da justa causa, né, as faltas graves que o empregado comete, e no 483 as faltas graves do empregador. Mas olha que interessante, né, Gil? Existe um desequilíbrio na lei, porque o empregador pode sumariamente aplicar a justa causa. Já o empregado, vendo um descumprimento grave do empregador, ele não pode simplesmente aplicar uma justa causa no empregador. Ele tem que entrar com uma ação trabalhista, tem que comprovar essa falta grave para um juiz trabalhista, para que o juiz trabalhista declare que ocorreu essa falta e rescinda o contrato
por culpa da empresa. Então, o juiz tem que aplicar a justa causa na empresa. Então, dando alguns exemplos aqui para concluir a resposta. O que é considerado a justa causa do empregador? Quando o empregador trata o empregado com rigor excessivo, quando exige serviços superiores às forças daquele empregado, quando ele ofende a honra daquele empregado, ou até mesmo uma ofensa física, uma agressão física, quando o empregador descumpre obrigações contratuais. Então, existem várias hipóteses de justa causa do empregador. Tá? Mas, como eu disse, precisa entrar com uma ação e comprovar isso para um juiz. O nosso telespectador Mariano traz o seu relato e a sua pergunta. Já há algum tempo não recebo meu deslocamento até o meu trabalho. Acho uma injustiça isso. Tenho alguma chance de ganhar caso eu entre na justiça contra o meu empregador, solicitando esse benefício que me foi tirado? Concordo com o Mariano. Se a empresa pagava um auxílio combustível para ele se deslocar, tá? Se era previsto em contrato de trabalho ou até se a empresa, por liberalidade, fazia esse pagamento desse benefício, a retirada do benefício simplesmente de um dia para o outro configura uma alteração contratual lesiva e, consequentemente, uma alteração nula, porque o empregado está tendo um prejuízo, né? Apesar de não ser um salário especificamente, é um benefício que integra o contrato de trabalho. Mas doutor, desculpa. Não, eu ia dizer que a única exceção, Gil, é se essa verba era prevista em norma coletiva do sindicato. Tá? Se era previsto lá um pagamento de um auxílio deslocamento, um auxílio combustível, e no ano seguinte o sindicato retira essa verba da categoria, aí a empresa pode deixar de pagar. Eu continuo não concordando, mas a lei permite. Tá certo. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos. Nos aguarde. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. No programa de hoje, estamos respondendo às dúvidas e questionamentos aqui com a presença do Dr. Diego Paim, um especialista na área do direito do trabalho. Perguntas e questionamentos que foram enviados para o nosso WhatsApp 51985946773 ou então para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. A próxima pergunta, doutor Diego, é do nosso telespectador Luiz Carlos. Há mais de 10 anos que trabalho à noite como porteiro. Agora, com a saída de um colega meu do dia, o meu patrão está me tirando da noite e me colocando no lugar de quem saiu. Não concordo com isso. O Luiz Carlos pergunta: tem alguma coisa que eu possa fazer para não ser trocado de turno de trabalho? Com certeza, Luiz Carlos. Formaliza isso para a empresa dizendo que você não concorda com essa alteração de turno e que isso vai lhe causar um prejuízo. Tá? Veja bem, até outras pessoas que estão nos assistindo aqui. A alteração do turno da noite, noite/madrugada, né, Gil? Sim. Para o turno do dia, presume-se benéfica para o empregado. Esse é o entendimento da jurisprudência, da doutrina. Por quê? Porque o trabalho noturno é mais desgastante do que o trabalho diurno, tá? Para o empregado. Então, presume-se benéfica. Porém, quando é o caso, por exemplo, do telespectador, que já trabalha há mais de 10 anos no turno da madrugada, da noite, ele organizou toda a vida dele nesse sentido. Sim. Então, durante o dia, ele pode ter uma outra atividade, pode ter compromisso com a família, com os filhos, né? Então, isso vai causar um prejuízo contratual para ele. Ele deve apresentar, formalizar para a empresa a discordância. Por quê? Porque a lei veda alteração contratual lesiva para o empregado. Então, é o que eu sempre digo, a empresa pode fazer alterações no contrato? Sim, porém, desde que não causem prejuízo ao empregado. Essa é uma máxima do contrato de trabalho. Tá certo. Então, tendo prejuízo, formaliza para a empresa e, se a empresa não aceitar, é possível levar essa questão para o judiciário para que haja essa discussão. E ele, nesse manifesto que ele vai fazer, deve ser formal, né? Sempre. Tá. Sobre a discordância em relação à troca do turno, tá? Mas ele tem que comprovar
que ele tem assim, um estilo de vida, estilo não é a palavra correta, mas né, uma rotina de vida que está ajustada a esse turno, ele deve contemplar isso também no manifesto? Esse é o mundo ideal, né, Gil? Tá. É mostrar para a empresa, aqui eu preciso levar o meu filho no colégio, aqui eu tenho compromisso lá, sei lá, eu tenho uma outra função que eu faço durante o dia, tenho compromisso com a minha esposa. Enfim, se comprovar para a empresa, tem muito mais chance da empresa acatar, né? E resolver tudo administrativamente. E até no processo, se a empresa discordar, ele vai ter que comprovar um prejuízo também. Correto. Aí no processo, se ele não comprovar um prejuízo, corre o grande risco do juiz validar a alteração, justamente pelo que eu falei antes, porque o trabalho noturno é mais desgastante. Tá, então ele tem que ter bastante cuidado. Tem que ter prova. Tem que ter prova. De qualquer forma. Perfeito. A próxima pergunta foi enviada pela nossa telespectadora, Sueli, também curta e pontual, né? Quero fazer um acordo com a minha empresa para rescindir o meu contrato de trabalho. Quais seriam os meus direitos nesse caso, doutor Diego? Bom, a reforma trabalhista de 2017 trouxe a modalidade de rescisão por mútuo acordo. Está lá no artigo 484-A da CLT. Foi uma inclusão que não existia antes, né? Antigamente o pessoal fazia aquele acordo ilegal, né? Aquele acordo por fora. Eu pago ali a multa do FGTS, tu me devolve e aí tu encaminha o seguro e tudo mais. Isso sempre foi legal, tá, Gil? O que a reforma trabalhista fez foi trazer a hipótese de rescisão por mútuo acordo, ou seja, quando o empregado e a empresa chegam num consenso para fazer a rescisão. O que ela vai receber nesta hipótese, tá? Saldo de salário, férias e 13º normalmente. O aviso prévio, a empresa paga somente a metade. A multa do FGTS também é metade, ou seja, em vez de 40%, é 20%. O trabalhador consegue sacar até 80% do fundo de garantia e, de outro lado, ele não consegue encaminhar o benefício do seguro-desemprego. Então, ele recebe uma rescisão pela metade, um pouco mais benéfica do que um pedido de demissão, e a empresa paga também um pouco menos do que uma dispensa sem justa causa. É um meio termo. E pela sua experiência, doutor Diego, esse mútuo acordo, ele é uma prática comum ou ainda está mais no campo teórico do que no campo prático? Não é muito comum, tá, Gil? Não é muito comum. Já vi diversos casos, tá? Mas ainda o mais comum é ou o pedido de demissão ou a dispensa sem justa causa. E eu já peguei alguns casos, Gil, de rescisão por mútuo acordo fajuta, ou seja... Fajuta, que significa o quê? Traduzindo, né? Desculpa, eu até ri aqui, mas é... Em alguns casos que eu peguei, né? Claro, não é regra, mas a empresa chegou, assina aqui o mútuo acordo para fazer rescisão, mas o empregado, não, mas eu não quero. Não, mas assina aqui que vai ser uma rescisão por mútuo acordo. Na verdade, o empregado não queria fazer a rescisão e a empresa forçou ele a assinar um mútuo acordo. E aí depois ele foi contratado de novo? Não, depois buscou a justiça para reaver o restante das rescisórias que a empresa não pagou, né? Caramba, até isso acaba acontecendo, né? Porque tem que ter, justamente como a lei diz, um mútuo acordo. Se não tem um mútuo acordo, se a vontade só de uma das partes é inválido. E nessa situação também é importante lembrar aqui a telespectadora que o senhor tocou num ponto importante, não vai ter direito a seguro-desemprego depois. Exato. Então, portanto, se ela não vai fazer a rescisão para ir para uma outra oportunidade de trabalho, tem que ter isso bem claro, né? Tem que considerar tudo isso, com certeza. O nosso telespectador Mauro mandou a sua pergunta, mas antes de fazer a pergunta, doutor Diego, eu vou lembrar novamente a todos os nossos telespectadores e telespectadoras que, além de você assistir aqui o programa na TVE, né, nos 2 momentos que você pode assistir, nos 2 horários, você também pode assistir no momento mais adequado, ali na sua casa, no seu deslocamento via o transporte coletivo. De que maneira? Indo no YouTube, no canal da TVE, no programa Consumidor em Pauta, irá assistir de novo o programa de hoje e os programas anteriores. Fica a dica. A próxima pergunta, portanto, do Mauro, doutor Diego, é também um relato, tá? E colocando a sua pergunta. A empresa onde trabalho fez um acordo com os funcionários para a redução da carga horária e de salário por 3 meses. Aceitamos para manter os nossos empregos. Quais seriam os nossos direitos depois desse período de 3 meses? Ele diz, temos medo de demissão. Olha, Gil,
Ao que me parece, esse acordo é totalmente ilícito. Que a empresa não pode simplesmente acordar com os seus funcionários uma redução de salário. E por que isso? Não sou eu que estou dizendo. Isso está lá no artigo 7º da Constituição Federal. É cláusula pétrea. Lá diz, é direito, né, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, entre outros que visem a condição social mais benéfica do trabalhador. Está lá no inciso 6, irredutibilidade do salário, ou seja, a empresa não pode reduzir o salário, salvo a exceção de previsão em norma coletiva, que é o que nós vimos, Gil, na pandemia, lembra? Sim. Na pandemia ocorreu todo aquele caos que nós sabemos muito bem, muitos funcionários não conseguiam ir trabalhar, e as empresas, e agora o que eu faço? Não estou gerando também renda, atividade, né? Atividade, e aí entrou o papel dos sindicatos de forma emergencial, fizeram alguns acordos, algumas normas, prevendo, olha, nesta hipótese, Sim, pode reduzir em razão de força maior, né? Ocorreu um motivo de força maior. Entrou também o governo com medidas provisórias, mas aí foi uma exceção. Claro. A regra é, não pode simplesmente a empresa chegar, olha, eu estou com uma condição financeira ruim nesse trimestre, eu vou ter que reduzir o salário. Não pode. Não existe isso. Não pode, a empresa vai ter que dar um jeito. Tá? E esses trabalhadores, o que fazem no momento desse, né? Vão aceitar, não vão aceitar? Né? Não é nem questão de aceitar, né, Gil? Não tem o que fazer, né? Mas essa questão, se for simplesmente entre empresa e empregado, é inválida e os empregados têm direito de recorrer depois à justiça para buscar as diferenças salariais. E só uma ressalva, Gil, quando é feita por norma coletiva, a redução, quando é autorizada por norma coletiva, excepcionalmente, normalmente é prevista uma contraprestação. Por exemplo, eu vou reduzir por 3 meses o salário, mas aí eles vão ter uma estabilidade depois de 6 meses no trabalho. Ah, tem uma contrapartida. Tem que ter uma contrapartida, né? Tá. Senão só o empregado fica no prejuízo. Pagando a conta. O telespectador Fábio enviou a sua pergunta. Trabalho como entregador em uma empresa. Para realizar minhas atividades, utilizo uma moto. Eu não teria direito ao adicional de periculosidade? Pergunta o Fábio. Via de regra, sim. Lembrando a todos, por que é pago o adicional de periculosidade? Quando que ele tem que ser pago? Quando o trabalhador ele está exposto a um risco de morte. Isso está lá no artigo 193 da CLT. Lá diz que quando o trabalhador ele é exposto a inflamáveis, a explosivos, energia elétrica, quando ele trabalha com segurança patrimonial ou pessoal, né, está exposto a roubos e violências. Quando trabalha com motocicleta, que é o caso do telespectador, que está sujeito a ter um acidente de trânsito, né, com morte, porque um acidente de motocicleta ele é muito mais fatal, né, do que um acidente de carro. Então, essas hipóteses estão lá na CLT. Então, via de regra, quem trabalha com motocicleta, fazendo entrega o dia inteiro na rua, está exposto e tem direito ao adicional de periculosidade, que ele é sempre de 30% sobre o salário base do empregado. A nossa telespectadora Gabi, ela relata aqui uma situação que ela vivenciou e traz a sua questão. Ela diz, ontem durante um almoço, doutor Diego, umas colegas, diz ela, né, umas colegas começaram a falar sobre a interrupção e suspensão contratual. E ela diz, fiquei sem entender nada. Afinal, o que significam esses dois termos para um trabalhador? Gabi, eu desconfio que essas tuas colegas, elas são estudantes de direito. Porque a diferença entre suspensão e interrupção é muito técnica, né? Sim. Para o leigo não tem diferença nenhuma, né? Mas eu vou explicar aqui que é o que eu explico em sala de aula, tá? Isso eu estou cansado de dar aula lá na pós-graduação e falar sobre isso. A suspensão é quando não se tem salário e nem trabalho, tá? Se suspende o contrato. E não, via de regra, não se computa esse tempo como tempo de serviço, tá? Um exemplo clássico, quando o empregado é afastado perante o INSS por auxílio-doença. Ou seja, ele fica sem trabalhar e sem receber salário. E esse período aí não é computado para fins de pagamento, por exemplo, de 13º no final do ano. Tá? Agora, a interrupção, o que ocorre? Não ocorre trabalho, mas a pessoa recebe salário. Ah, como assim? Um exemplo clássico, férias. Sim. O período de férias é um período de interrupção do contrato de trabalho. O empregado ele não trabalha, mas recebe
o salário, né, em formato de férias. Quando tem atestado médico, ele não trabalha, mas recebe por aquele dia de não trabalho. Tá? Então, é uma interrupção. E esse período de interrupção, ele é computado para todos os efeitos no contrato de trabalho. Nos dois casos. Na interrupção, Na né? interrupção. Quando é interrupção, é computado como tempo de efetivo serviço. Então, ficou um mês afastado ali por férias. No final do ano, quando for calculado o 13º, esse período de férias entra para o cômputo do 13º. Doutor Diego Painho, novamente o nosso muito obrigado pelas suas contribuições e esclarecimentos ao Consumidor em Pauta. Até o próximo encontro nosso e aos nossos telespectadores e telespectadoras, até a próxima edição do Consumidor em Pauta. Até lá!